O processo de criação de um jogo começa no design, né? Na elaboração de qual vai ser a mecânica do jogo, a temática. Primeiro a gente escolhe qual que vai ser essa ambientação do jogo. Depois a gente vai efetivamente para a mecânica, então entender o que o jogador vai fazer ali dentro. Como que ele pontua, como que ele consegue vencer as missões, qual que é o objetivo principal dele e como que ele atinge esse objetivo. No caso do nosso laboratório, a gente trabalha com um tipo de jogo específico que normalmente é chamado de jogo sério. O jogo sério é aquele que tem alguma temática social, algum caráter reflexivo, algum caráter crítico, que se sobrepõe ou que está em conjunto com a questão do entretenimento. No caso do Brasil, é comum que os jogos sejam feitos por estúdios pequenos. Então, estúdios pequenos podem ser 3 pessoas, igual ao caso de alguns estúdios que a gente conhece, inclusive aqui de Belo Horizonte, ou 15 pessoas de alguns jogos um pouco mais elaborados também aqui no Brasil. No caso dos nossos jogos, o primeiro jogo que a gente fez, que é o Boalópolis, que é um jogo infantil, para as crianças descobrirem a cidade, explorarem o espaço urbano e a convivência, a gente tinha uma equipe de 7 pessoas. No segundo jogo, que era o Identitatis, que é um jogo sobre combate ao preconceito, que ele tem cenários maiores, uma mecânica mais complexa, a gente teve um time de 8 pessoas. Mas você pode ter um jogo mobile, né, um jogo para celular ou para tablet, que você tem uma elaboração de 4 semanas, 2 meses mais ou menos, sendo um jogo bem simples, e jogos que chegam a demorar 9, 10 anos, como alguns lançamentos da grande indústria. A gente tem muito pouca mão de obra especializada ou com conhecimento necessário em elaboração de jogo. Existem muitas pessoas com ideias, existem muitas pessoas com vontade de criar para jogos, mas existe muito pouca experiência efetiva e pouquíssimos lugares onde encontrar essas pessoas ainda. Pessoal, ótima tarde para você. O Caleidoscópio está no ar e o que temos para hoje? Um bate-papo divertido e cheio de curiosidades sobre o mercado de trabalho em games. A indústria dos videogames vem crescendo tanto que já fatura até mais que a do cinema. Dá para se ter uma ideia do tamanho do que estamos falando, né? Pois é, no Brasil o setor de games cresceu em média 12% nos últimos 5 anos. Isso de acordo com dados de 2014 da Associação dos Desenvolvedores Abra Games. Você viu aí no inicinho do programa, né, quantos profissionais podem se envolver no processo de desenvolvimento de um game? E quem são aí os principais empregadores na área de games? Como esse negócio tem crescido tanto? Participe com a gente pelo Twitter, Instagram e Snapchat no @CaleidoscópioTV. No site da TV Horizonte tem promoções do programa para você. E será que diversão e trabalho andam juntos aí nesse mercado de games? É o que vamos saber também nesse bate-papo de hoje, que conta aqui com a presença do Marcos Arraes. Ele é professor do curso de Jogos Digitais da PUC Minas e empresário. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Simone. Valeu mais uma vez, né, por aceitar aqui nosso convite. Sempre muito bom te receber. É quem vai dar o play aqui, trazer uma familiaridade com a música, né? Vimos ali no VT uma familiaridade. A banda ali hoje, Orquestra Multiplayer. Sejam muito bem-vindos. Valeu pela presença. E já apresentar, né, então, essa galera toda que forma a Orquestra Multiplayer. Então, temos ali no cantinho a Aline, ao lado da Aline o Alexander, o Tanaka, com um instrumento diferente a Vivian e no cantinho o Marcelo. Sejam muito bem-vindos, viu? A pergunta que não quer calar e objetiva, vocês gostam de videogame? Sim. Imagina, né? Pega o microfone aí, deixa eu ouvir um pouquinho vocês. Já quem pegou o microfone é Alexander, né? Alexander, curte um videogame então? Curto muito videogame. Que tipo de jogo que você gosta mais, que te interessa mais? Eu gosto de jogos principalmente aqueles que têm muito investimento assim, na parte artística do jogo. Olha só, vamos passar para a Aline. Aline, você, da mesma opinião que o Alexander? Eu sou meio das antigas, eu gosto bem de Mario e... Olha só, eu acho que tem alguém aqui nesse meio que está com você. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, ali o Tanaka. E você, Tanaka? Eu prefiro jogos de estratégia. Quanto mais elaborado e mais demorado, melhor. Olha só. Vivian, e você? Olha, eu tenho momentos. No momento, estou gostando muito de jogar coisas indies. Tenho amigos que são desenvolvedores também, então eles ficam na minha cola, tipo, experimenta aí, Vivi. Ou seja, vive de fases, na verdade, né? Tem a fase que você quer um videogame um game nesse estilo, outro você quer um game em outro.
Depende, às vezes eu gosto de Mario, não é mesmo? Às vezes, não sei, de repente Final Fantasy, né? Que todo mundo gosta. Muito bom. E o Marcelo, o que você gosta? Eu sou meio igual a Aline. Sou da época que a gente ia jogar videogame à tarde e falava que estragava a televisão, ligar o videogame. Olha só, gente, então temos essas duas situações. E o Renato curte bem essa coisa das antigas, né, Renato? Eu acho que muito se perdeu, né, quando começou a atualizar os videogames. Antigamente a gente ficava lá, né, a mãe dava desculpa, né, porque ia estragar o videogame, mas era muito melhor, era uma época muito boa. Olha só, Augusto, e você, tá com quem? Olha, eu gosto muito dos táticos, igual ele, de estratégia, mas eu gosto bastante de um que pouca gente gosta, que é o de luta. Aliás, muita gente gosta, mas não é o preferido de muita gente. Então eu gosto mais desse gênero, de luta. Olha só, Brenner, e você? Tá com quem? Eu tô com ele também. Eu gosto muito de luta e gosto muito dos famosos MOBA games, né? Que são arenas de batalha multiplayer, onde os jogadores jogam um time contra o outro online mesmo. Boa. Renato, e você? Eu gosto mais de jogos de estratégia e adventures. Olha. Mas assim, acaba que às vezes a gente trafega entre outros tipos de jogos, mas essa é a minha preferência. Professor Marcos, tem suas preferências também, né? Eu sou bem eclético, assim, no gênero dos jogos. Mas eu acho que se tivesse que elencar eu acho que seria aventura, survival, e também os jogos antigos da época do 8-bits, eu acho que eles não perdem o espaço deles, não. Legal. Bom, só aqui no estúdio a gente viu essa diversidade, né, que os jogos, eles têm essa coisa. Isso também justifica um pouco desse mercado estar tão aquecido, assim, por ter várias possibilidades, professor? O mercado de games, desde 2012, ele passou a indústria cinematográfica, né? Ele tem um crescimento, uma média ano aí na Europa e Estados Unidos de 7% a 10%, aqui no Brasil um pouco mais tímido, mas ele se deve aos avanços que a gente tem de tecnologia e a facilidade de acesso hoje, que o grande público está tendo a esses hardwares, esses consoles de videogame, né? Então, toda essa convergência que existe hoje de mercado é um fator que impulsiona o videogame, o game chegar às massas que antigamente não conseguiam chegar, né? Porque há 10, 20 anos atrás, consoles eram caros, então nem todo mundo tinha acesso a esse tipo de dispositivo, né? Hoje, com as facilidades de internet, computador, principalmente os dispositivos móveis, que foi o grande boom, né? Então, os dispositivos móveis celulares, smartphones, tablets, então isso impulsionou. E os consoles, né, que são os videogames, que não deixam de perder mercado aí, né? Pois é, e fazem um sucesso danado, né? A gente só começou aqui a pontuar algumas coisas, eu quero ouvir todo mundo também, né? A que vocês atribuem esse sucesso e esses estudantes que estão, querendo ou não, investindo aí nessa área, né? Como é que está esse mercado? Nós vamos falar mais sobre isso. Você que está em casa, tem curiosidade aí sobre esse mercado de games, pode participar com a gente. Temos o facebook.com/programa Caleidoscópio TV, você manda o seu comentário pra gente. Por telefone, gente, você pode colocar sua voz no ar ao vivo e falar aqui com a gente no programa. Ligue no 3209-0113 ou então o WhatsApp. Tá facinho, tá na sua mão, né? Mídia aí, ó, portátil, muito fácil. Então anote nosso número. É o 99642-8473. Vamos dar o play então pra gente começar a entrar no nosso clima aqui de videogame? O que vocês vão mandar aí pra gente pra começar? O que vocês mandam, gente? A gente vai fazer Millennium Fair do jogo Chrono Trigger. Excelente, então vamos entrar aí nesse universo. Bora lá de música agora no Caleidoscópio. Hey!
E se a gente pensar, já que ele falou aí de construir, né, a questão da construção do modo de fazer um videogame, quantos profissionais vimos no início do programa, né? Vários, dependendo da complexidade do game, a gente tem vários profissionais. Mas quais são as etapas assim que a gente poderia pensar e ajudar a especificar mesmo para as pessoas que não entendem, como eu, qual que é o processo para fazer um game, gente? Professor, como é que se começa um game? É engraçado que o processo de construção de um jogo, hoje em dia existem muitas metodologias, muitas formas, mas eu acho que a sequência lógica seria a primeira etapa. Quero produzir meu jogo, né? Seja uma empresa ou seja, por exemplo, um grupo de amigos que vai montar uma iniciativa indie para desenvolver o jogo. Eu acho que é a pré-produção. A pré-produção envolve todas as etapas de você fazer a coleta das informações qual vai ser a narrativa desse jogo, qual a história por trás do jogo, que tipo de jogo isso vai ter, e aí estrutura-se os materiais de documentação do jogo. Na indústria do desenvolvimento dos jogos, a gente tem um documento base que é chamado GDD, Game Design Document, onde você tem nele toda a estruturação do que vai ser o jogo, fase, no que a gente conhece como level, né? Os objetivos, os chefões, o que a gente chama de bestiário, que são os monstros, com a ambientação, como que vai ser o arquetipo do personagem, o herói que vai envolver essa história, que tipo de, às vezes, se for, por exemplo, um jogo educativo, né? Que tipo de fundamentação teórica eu vou ter lá por trás desse jogo. Então, toda essa etapa de pré-produção, ele vem antes do desenvolvimento, né? Às vezes, um grande erro que acho que as pessoas cometem quando estão começando no mercado de jogos é querer sentar a bunda na cadeira e começar a programar no computador, começar a desenhar sem ter um planejamento prévio antes. Então, ou seja, então é como se tivesse um roteiro, né? Que isso, inicialmente... talvez no cinema seria o roteiro, onde você tem a decupagem das falas, da história, quando um personagem acontece, uma cena acontece. No jogo tem-se esse roteiro, só que ele é destrinchado dentro do GDD. Pós a etapa de pré-produção e a etapa de documentação, a gente tem a etapa de desenvolvimento, né? Que aí é dividida em etapas de programação, etapa de arte, do sound designer, né? Que é a composição de trilhas, efeitos sonoros. Pós essa etapa de desenvolvimento, que é realmente a parte braçal do jogo e demora bastante tempo para acontecer, tem a etapa de qualidade de testes. Poxa, antes de lançar um jogo ao grande público, a gente precisa testar e saber se ele está com problemas, se ele está agradável, se ele está funcionando, né? Então, essa etapa de qualidade, ele geralmente valida numa primeira fase preliminar com a equipe interna de desenvolvimento. Numa segunda etapa, eles selecionam algumas pessoas do que seria o público-alvo desse jogo para fazer os testes do jogo. Legal. Após a etapa de desenvolvimento, de testes e qualidade, a gente tem a etapa de comunicação, divulgação do jogo, que é o lançamento propriamente dito. Que hoje a gente tem canais de distribuição, no caso das mídias móveis, que são os marketplaces, né? Ou, se é um jogo, por exemplo, de computador, a gente tem formatos de distribuição que podem ser aqueles formatos tradicionais, de caixinha, né? Excelente. Vamos falar sobre esses formatos daqui a pouquinho. Vamos dar uma pausa aqui nesse nosso papo, né? De jogo, de game. Você que está em casa, se liga, daqui a pouquinho tem mais. De volta ao vivo com o Caleidoscópio, hoje com um bate-papo aqui sobre o mercado de trabalho em games. Você já pensou em investir nesse mercado, hein? Participe aqui com a gente. Professor, e a PUC, né? Tem recadinho aí para esses alunos, para essas pessoas que têm interesse em jogos digitais? A PUC, o curso de jogos digitais da PUC Minas, se não o melhor, um dos melhores do Brasil, nota 5, tá? E eu tenho até um... o curso é muito bem aparelhado, um curso experiente. Muito bom. Os alunos todos com alto índice de empregabilidade, a gente tem cases aí nacionais e até no mercado exterior de ex-alunos do curso.
Então eu quero fazer um convite para você que está aí em casa. Quer seguir na carreira de jogos, quer conhecer mais de jogos, dá um pulinho lá no São Gabriel, tá certo? Que é o campus que tem os jogos digitais, agora também no campus da Praça da Liberdade. A gente vai ter um evento grande de jogos que chama Seja, Semana de Entretenimento, Jogos e Animação. Vai acontecer no campus São Gabriel, do dia, se não me falha a memória, do dia 7 a 14 de abril. A gente te espera lá para conversar sobre jogos e vem fazer jogos com a gente. Muito bom o convite, professor, arrasou. Muito bom. Então, a galera que quiser e se interessar, seja muito bem-vindo nessa feira. Vamos encerrar, então, com mais uma apresentação. Muito obrigada a vocês. Voltem sempre. O Caleidoscópio de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima semana. Te espero, então, no próximo programa. Até lá. Bora lá.